Capítulo 5. Assumindo a responsabilidade por nossos sentimentos. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Ouvindo uma mensagem negativa, 4 opções. O que os outros fazem pode ser o estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. No terceiro componente da comunicação não violenta, reconhecemos a raiz dos nossos sentimentos. A comunicação não violenta aumenta a nossa consciência de que o que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Com ela, vemos que nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber o que os outros dizem e fazem, bem como de nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. Com esse terceiro componente, somos levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos para gerar os nossos próprios sentimentos. 4 opções de como receber mensagens negativas. 1. Culpar a nós mesmos. Quando alguém nos dá uma mensagem negativa, seja verbal, seja não verbal, temos 4 opções de como recebê-la. Uma delas é tomar aquilo como pessoal e escutar apenas acusação e crítica. Por exemplo, alguém está zangado e diz: "Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi." Escolhendo tomar isso como pessoal, poderíamos reagir assim: "Oh, eu deveria ter sido mais sensível." Aceitamos o julgamento da outra pessoa e nos culpamos. Escolhemos essa alternativa a um grande custo para nossa autoestima, pois ela nos conduz a sentimentos de culpa, vergonha e depressão. 2. Culpar os outros. Uma segunda opção é culpar o interlocutor. Por exemplo, em resposta à frase "Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi", poderíamos protestar: "Você não tem o direito de fazer isso. Estou sempre levando suas necessidades em consideração. Na verdade, é você que é egocêntrico." Quando recebemos mensagens assim e culpamos o interlocutor, é provável que sintamos raiva. 3. Escutar nossos próprios sentimentos e necessidades. Quando recebemos uma mensagem negativa, uma terceira opção seria iluminar nossa consciência a respeito dos próprios sentimentos e necessidades. Assim, poderíamos responder: "Quando ouço você dizer que sou a pessoa mais egoísta que já viu, fico magoado porque preciso de algum reconhecimento por meus esforços em levar em consideração suas preferências." Ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. 4. Escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Finalmente, uma quarta opção. Ao recebermos uma mensagem negativa, seria virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa, tais como expressos naquele momento. Por exemplo, poderíamos perguntar: "Você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências?" Aceitamos a responsabilidade em vez de culpar as outras pessoas por nossos sentimentos. Ao reconhecermos nossas próprias necessidades, desejos, expectativas, valores ou pensamentos. Observe a diferença entre as seguintes expressões e desapontamento. Exemplo 1. Você me desapontou ao não aparecer na noite passada. Fiquei desapontado quando você não apareceu, porque eu poderia conversar a respeito de algumas coisas que estavam me incomodando. Na frase A, que foi a primeira, a pessoa atribui a responsabilidade pelo desapontamento somente à atitude da outra pessoa. Na segunda frase, o sentimento de desapontamento é reconhecido no desejo da própria pessoa que fala, o qual não está sendo atendido. Exemplo 2. A frase A: "Fiquei realmente irritado por eles terem cancelado o contrato." Na frase B: "Quando eles cancelaram o contrato, senti realmente irritado, porque fiquei pensando que aquilo tinha sido de uma irresponsabilidade absurda." Na frase A, a pessoa atribuiu sua irritação exclusivamente ao comportamento da outra pessoa, ao passo que, na frase B, ela aceita a responsabilidade por seus sentimentos, ao reconhecer o pensamento por trás deles. Ela reconhece que seu modo recriminatório de pensar havia gerado sua irritação. Na comunicação não violenta, entretanto, encorajaríamos essa pessoa a ir um passo além, identificando o que ela está querendo. Qual de seus desejos, necessidades, expectativas ou esperanças não foi atendido? Como veremos, quando mais formos capazes de relacionar nossos sentimentos às nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. Para relacionar seus sentimentos ao que ela estava querendo, a pessoa da frase B poderia ter tido:
Quando eles cancelaram o contrato, fiquei realmente irritado, porque eu tinha esperanças de recontratar os empregados que dispensamos no ano passado. Ou seja, falar a verdade do que está sentindo, né? Faça distinção entre doar de coração e ser motivado pela culpa. O mecanismo básico da motivação pela culpa é atribuir a responsabilidade por seus sentimentos a outras pessoas. Quando os pais dizem, mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins na escola, estão deixando implícito que as atitudes da criança são a causa da felicidade ou infelicidade deles. Na aparência, ser responsável pelos sentimentos dos outros pode ser facilmente confundido com preocupação positiva. Parece que a criança se importa com os pais e sente-se mal porque eles estão sofrendo. Entretanto, se crianças que assumem esse tipo de responsabilidade mudam de comportamento, conforme os desejos dos pais, elas agem não de coração, mas apenas para evitar a culpa. Ajuda se reconhecermos alguns padrões comuns de linguagem que tendem a mascarar a responsabilidade por nossos próprios sentimentos. 1. O uso de expressões e pronomes impessoais como algo e isso. Algo que realmente me enfurece é quando erros de ortografia aparecem em nossos folhetos para o público. Isso me aborrece muito. 2. Afirmações que somente mencionam as ações dos outros. Quando você não me liga em meu aniversário, fico magoado. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer. 3. O uso da expressão sinto-me uma emoção. Por quê? Seguida de uma pessoa ou pronome pessoal que não seja eu. Sinto-me magoado porque você disse que não me amava. Sinto-me zangado porque a supervisora não cumpriu sua promessa. Ligue seu sentimento à sua necessidade. Sinto-me assim porque eu... Em cada um desses casos, podemos aprofundar a consciência de nossa própria responsabilidade ao substituirmos a frase original por sinto-me assim porque eu, por exemplo. 1. Sinto-me realmente enfurecido quando erros de ortografia como esse aparece em nossos folhetos para o público, porque eu quero que nossa companhia projete uma imagem profissional. 2. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer, porque eu quero que você cresça forte e saudável. 3. Sinto-me zangado porque a supervisora não ter cumprido sua promessa, porque eu contava com aquele fim de semana prolongado para ir visitar meu irmão. As necessidades na raiz dos sentimentos. Julgamentos dos outros são expressões alienadas de nossas próprias necessidades insatisfeitas. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todas expressões alienadas de nossas necessidades. Se alguém diz, você nunca me compreende, está na verdade nos dizendo que sua necessidade de ser compreendido não está satisfeita. Se uma pessoa diz, você tem trabalhado até tarde todos os dias dessa semana, você ama o trabalho mais do que a mim, ela está dizendo que a sua necessidade de contato íntimo não estão sendo atendidas. Quando expressamos nossas necessidades, temos mais chances de vê-las satisfeitas. Quando expressamos nossas necessidades indiretamente, através do uso de avaliações, interpretações e imagens, é provável que os outros escutem isso uma crítica. E quando as pessoas ouvem qualquer coisa que soe como crítica, elas tendem a investir sua energia na autodefesa e no contra-ataque. Se desejamos obter uma reação compassiva dos outros, expressar nossas necessidades interpretando ou diagnosticando o comportamento deles, é jogar contra nós mesmos. Em vez disso, quanto mais diretamente conseguimos nos conectar nossos sentimentos às nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagirem a essas com compaixão. Infelizmente, a maioria de nós nunca foi ensinada a pensar em termos de necessidades. Estamos acostumados a pensar no que há de errado com as outras pessoas, sempre que nossas necessidades não são satisfeitas. Assim, se desejamos que os casacos sejam pendurados no armário, podemos classificar nossos filhos de preguiçosos por deixá-los sobre o sofá, ou podemos interpretar nossos colegas de trabalho como irresponsáveis quando eles não desempenham suas tarefas do jeito que preferiríamos que elas fizessem. Uma vez fui convidado a fazer uma mediação no sul da Califórnia entre alguns proprietários de terras e trabalhadores rurais migrantes, cujos conflitos estavam ficando cada vez mais hostis e violentos. Comecei a reunião perguntando a eles duas coisas. Do que é que cada um de vocês precisa? E o que vocês gostariam de pedir ao outro lado em relação às suas necessidades? Um trabalhador rural gritou, o problema é que essas pessoas são racistas. Um fazendeiro respondeu ainda mais alto, o problema é que essas pessoas não respeitam a lei e a ordem.
Como frequentemente acontece, os dois grupos tinham mais habilidade para analisar o erro que percebiam nos outros do que para expressar claramente suas necessidades. Certa vez, em situação parecida, encontrei-me com um grupo de israelenses palestinos que desejava estabelecer a confiança mútua necessária para levar paz à sua terra. Abri a sessão sobre as mesmas perguntas: do que vocês estão precisando e o que vocês gostariam de pedir uns aos outros em relação a essas necessidades. Em vez de colocar diretamente suas necessidades, algo que, como um prefeito da aldeia palestino respondeu: vocês estão agindo como um bando de nazistas. É pouco provável que uma afirmação dessas consiga obter cooperação de um grupo de israelenses. Quase imediatamente, uma mulher israelense levantou e respondeu: o que você disse foi algo totalmente insensível. Ali estavam pessoas que haviam se reunido para construir uma relação de confiança e harmonia. Mas já no primeiro intercâmbio as coisas estavam piores do que antes de começar. Isso, em geral, acontece quando as pessoas estão acostumadas a analisar e culpar umas às outras, em vez de expressarem com clareza aquilo que precisam. Gente, eu acredito que essa é a frase principal do livro, ou uma das principais. Acontece quando as pessoas estão acostumadas a analisar e culpar umas às outras, em vez de expressarem com clareza aquilo que precisam. Essa frase a gente precisa tatuar na nossa alma. Nesse caso, a mulher poderia ter respondido com base em suas próprias necessidades e reivindicações, dizendo, por exemplo: preciso de mais respeito em nosso diálogo, em vez de nos dizer como o senhor acha que estamos agindo. O senhor poderia nos dizer o que o perturba no que estamos fazendo? Em minha experiência, repetidas vezes, pude ver que a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, em vez de falarem do que está errado com as outras, a possibilidade de encontrar maneiras de atender necessidades de todos aumenta enormemente. Eis a seguir algumas das necessidades humanas básicas que todos compartilhamos. Isso é bem legal, viu? Autonomia. Autonomia é escolher seus próprios sonhos, objetivos e valores. Escolher seu próprio plano para realizar esses sonhos, objetivos e valores. Celebração. Celebrar a criação da vida e os sonhos realizados. Elaborar as perdas, entes queridos, sonhos, etc. Integridade, autenticidade, autovalorização, criatividade, significado. Interdependência, aceitação, amor, apoio, apreciação, calor humano, compreensão, comunhão, confiança, consideração, contribuição para o enriquecimento da vida, exercitar o poder de cada um doando aquilo que contribui para a vida, empatia, encorajamento, honestidade, a honestidade que nos fortalece, capacitando-nos de aprender com as nossas limitações, proximidade, respeito, segurança emocional, lazer, diversão e riso. Comunhão espiritual, beleza, harmonia, inspiração, ordem e paz. Necessidades físicas, abrigo, água, alimento, ar, descanso, expressão sexual, movimento, exercício, proteção contra formas de vida ameaçadoras, vírus, bactérias, insetos, predadores e o toque. A dor de expressarmos nossas necessidades versus a dor de não as expressarmos. No mundo onde somos frequentemente julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser bastante assustador. As mulheres, em especial, estão sujeitas a críticas. Durante séculos, a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à negação de suas próprias necessidades, com o objetivo de cuidar dos outros. Devido ao fato de que as mulheres serem socialmente ensinadas a considerar o cuidado com os outros como a sua maior obrigação, elas muitas vezes aprenderam a ignorar as próprias necessidades. Num seminário, discutimos o que acontece às mulheres que internalizam essas crenças. Essas mulheres, se chegarem a pedir o que desejam, farão isso de uma maneira que tanto refletirá quanto reforçará a crença de que elas não têm nenhum direito legítimo às suas necessidades e de que essas não são importantes. Por exemplo, por ter medo de pedir o que precisa, uma mulher pode simplesmente deixar de dizer que ela teve um dia cheio, está cansada e gostaria de ter algum tempo à noite para si mesma. Em vez disso, as palavras saem como se fosse uma causa judicial. Você sabe, não tive um momento para mim mesmo o dia todo. Passei todas as camisas, lavei as roupas a semana toda, levei cachorro no veterinário, fiz o jantar, fiz a marmita do almoço e liguei para todos os vizinhos para avisar a reunião do bairro. Então, implorando, que tal se você
Não, vem a resposta rápida. Seu melancólico pedido provoca resistência aos de seus ouvintes, em vez de compaixão. Eles têm dificuldade para ouvir e valorizar as necessidades por trás dos pedidos e, assim sendo, reagem negativamente à sua débil tentativa de argumentar de uma posição em que ela deveria ou mereceria obter dos outros. No final, a mulher é novamente persuadida de que suas necessidades não importam, sem perceber que elas foram expressas de tal maneira que seria improvável obter uma reação favorável. Se não valorizarmos nossas necessidades, os outros também podem não valorizá-las. Minha mãe esteve uma vez num seminário em que outras mulheres estavam discutindo como era assustador expressar suas necessidades. De repente ela se levantou, deixou a sala e não voltou por um longo tempo. Ela finalmente reapareceu, parecendo muito pálida. Na presença do grupo, perguntei: mamãe, a senhora está bem? Estou, ela respondeu, mas de repente percebi uma coisa que foi muito difícil para eu aceitar. Que foi? Acabei de tomar consciência de que tive raiva de seu pai durante 36 anos, por ele não atender às minhas necessidades, mas agora percebo que não disse a ele nenhuma vez com clareza do que necessitava. A revelação de minha mãe foi precisa. Não consigo me lembrar de nenhuma vez em que ela tenha expressado suas necessidades a meu pai. Ela dava dicas e fazia todo tipo de rodeio, mas nunca pedia diretamente o que precisava. Olha, gente, ela dava dicas e fazia todo tipo de rodeio, mas nunca pedia diretamente o que precisava. Tentamos compreender por que foi tão difícil para ela fazer isso. Minha mãe cresceu numa família economicamente empobrecida. Ela se lembrava de que quando criança pedia as coisas e era repreendida pelos irmãos e irmãs. Você não deveria pedir isso. Você sabe que somos pobres. Você acha que é a única pessoa na família? Com o tempo, ela acabou ficando com medo de que pedir o que ela necessitava só levasse à desaprovação e à crítica. Ela contou um caso de infância sobre uma das irmãs que tinha sido operada do apêndice e mais tarde ganhado uma linda bolsinha de presente de outra irmã. Na ocasião, minha irmã tinha 14 anos. Ah, como ela sonhava ter uma bolsa lindamente coberta de contas como a da minha irmã, mas não se atrevia a abrir a boca. Então, adivinha, ela fingiu uma dor lateral e levou a história até o fim. A família levou a vários médicos. Então, não foram capazes de dar um diagnóstico e optaram por fazer uma cirurgia exploratória. Isso havia sido uma aposta ousada da parte da minha mãe, mas funcionou. Ela ganhou uma bolsinha idêntica. Quando ela ganhou a ambicionada bolsa, minha mãe ficou extasiada, apesar da dor que sentia por causa da cirurgia. Nossa! 2 enfermeiras entraram e uma delas meteu um termômetro em sua boca. Minha mãe disse, para mostrar a bolsa na segunda enfermeira, que respondeu, para mim, não precisava, muito obrigada. E levou a bolsa. Minha mãe ficou perplexa e nunca conseguiu imaginar como dizer. Não quis dizer que eu estava dando a você. Por favor, devolva para mim. Sua história... Nossa, que história triste. Sua história revela de forma pungente quanto pode ser doloroso quando as pessoas não comunicam abertamente suas necessidades. Ai, gente, que triste. Da escravidão emocional à libertação emocional. No desenvolvimento em direção a um estado de libertação emocional, a maioria de nós parece passar por 3 estágios na maneira como nos relacionamos com os outros. Estágio 1. Nesse estágio, que eu costumo denominar escravidão emocional, acreditamos que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Achamos que devemos nos esforçar constantemente para manter todos felizes. Se eles não parecem felizes, sentimos-nos responsáveis e compelidos a fazer alguma coisa a respeito. Isso pode facilmente nos levar a ver as próprias pessoas que são mais próximas de nós como fardos. Primeiro estágio, escravidão emocional. Vemos a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos dos outros. Aceitar a responsabilidade pelos sentimentos dos outros pode ser muito prejudicial aos relacionamentos íntimos. É rotineiro para mim ouvir variações do seguinte tema. Vivo assustada por estar num relacionamento. Cada vez que vejo meu parceiro sofrer ou precisar de alguma coisa, fico muito ansiosa. Sinto como se estivesse numa prisão, sinto-me sufocar. E aí tenho de sair do relacionamento o mais rapidamente possível. Essa reação é muito comum entre aqueles que vivem o amor como negação das próprias necessidades, a fim de atender às necessidades da pessoa amada. Nos primeiros dias de um relacionamento, os amantes tipicamente se relacionam
um com o outro, com alegria e compaixão, a partir de um sentimento de liberdade. O relacionamento é empolgante, espontâneo e maravilhoso. Com o tempo, porém, à medida que o relacionamento se torna sério, os parceiros podem começar a assumir a responsabilidade pelos sentimentos um do outro. Se eu fosse um parceiro de um relacionamento amoroso e estivesse consciente de estar fazendo isso, poderia reconhecer a situação explicando: não consigo suportar quando me perco em relacionamentos. Quando vejo minha amada sofrendo, eu me perco e aí simplesmente tenho de me libertar. Entretanto, se não atingir esse nível de consciência, é provável que culpe minha parceira pela deteriorização do relacionamento. Aí eu poderia dizer: minha amada tem tantas necessidades e é tão dependente que isso está causando muita tensão em nosso relacionamento. Num caso desse, seria melhor minha parceira rejeitar a noção de que há qualquer coisa de errado com suas necessidades. Só tornaria pior uma situação que já seria ruim se ela aceitasse essa culpa. Em vez disso, ela poderia ter uma reação empática para com a dor da minha escravidão emocional. Então, você está em pânico. É muito difícil para você manter a dedicação e o amor que devemos sem tornar isso uma responsabilidade, um dever, uma obrigação. Você sente sua liberdade se acabando, porque você acha que tem que tomar conta de mim o tempo todo. Entretanto, se em vez de uma resposta empática ela pergunta: você está se sentindo tenso porque eu tenho exigido muito de você? Então é provável que nós dois fiquemos enredados na escravidão emocional, tornando muito mais difícil que o relacionamento sobreviva. Segundo estágio, ranzinza. Sentimos raiva, não queremos mais ser responsáveis pelos sentimentos dos outros. Estágio 2. Nessa fase, tomamos consciência do alto custo de assumir a responsabilidade pelos sentimentos dos outros e por tentar satisfazê-los, em detrimento de nós mesmos. Quando percebemos quanto de nossa vida perdemos e quão pouco respondemos ao chamado de nossa própria alma, podemos ficar com raiva. Costumo chamar esse estágio chocosamente de estágio ranzinza, pois quando confrontados com o sofrimento da outra pessoa, tendemos a fazer comentários ranzinzas como: o problema é seu, não sou responsável por seus sentimentos. Para nós fica claro pelo que não somos responsáveis, mas ainda temos que aprender como ser responsáveis para com os outros de uma maneira que não nos escravize emocionalmente. À medida que emergimos do estágio da escravidão emocional, pode ser que continuemos a carregar resquícios de medo e culpa por termos nossas próprias necessidades. Assim, não surpreende que acabemos expressando essas necessidades de maneiras que parecem rígidas e inflexíveis para os outros. Por exemplo, durante uma pausa num dos seminários, uma jovem expressou o quanto gostara de insights que ganhara em relação a seu próprio estado de escravidão emocional. Quando o seminário recomeçou, sugeri ao grupo uma atividade. A mesma jovem, então, declarou positivamente: eu preferiria fazer alguma outra coisa. Senti que ela estava exercendo seu direito recém-descoberto de expressar suas necessidades, mesmo que elas fossem contrárias às dos outros. Para encorajá-la a descobrir o que queria fazer, perguntei: você quer fazer alguma outra coisa, mesmo que isso entre em conflito com minhas necessidades? Ela pensou por um momento e então gaguejou: sim. Quero dizer, não. Sua confusão reflete como, no estágio ranzinza, ainda temos de entender que a libertação emocional consiste em muito mais do que simplesmente afirmar nossas necessidades. Lembro-me de um incidente que aconteceu durante a transição de minha filha Marla para a libertação emocional. Ela sempre havia sido a garotinha perfeita, que negava suas próprias necessidades para atender os desejos dos outros. Ai, gente, é um pecado, né? Alguém na família ser a garotinha perfeita. Quando percebi quanto era frequente ela reprimir seus próprios desejos para agradar aos outros, conversei com ela a respeito de como eu gostaria que ela expressasse suas necessidades com mais frequência. Quando mencionamos o assunto pela primeira vez, Marla protestou desolada: mas papai, eu não quero desapontar ninguém. Tentei mostrar a ela como sua honestidade seria um presente mais precioso para os outros de que procurar se acomodar para evitar que eles se aborrecessem. Também expliquei maneiras pelas quais ela poderia estabelecer empatia com as pessoas quando elas estivessem aborrecidas, sem tomar para si a responsabilidade por seus sentimentos. Algum tempo depois, vi evidências de que minha filha estava começando a expressar mais abertamente suas necessidades.
Recebi uma ligação do diretor de sua escola, aparentemente perturbado por uma conversa que ele tivera com Marla, que chegara à escola vestindo um macacão. Marla lhe dissera: garotas não se vestem dessa maneira. Ao que ela respondeu: vai se... Aí ela já xingou, né? Ouvir isso foi motivo de comemoração. Marla tinha progredido da escravidão emocional para o estágio ranzinza. Ela estava aprendendo a expressar suas necessidades e arriscava-se a lidar com a contrariedade dos outros. É claro que ela ainda tinha de afirmar suas necessidades de uma maneira confortável e que respeitasse as necessidades dos outros, mas tive confiança de que com o tempo isso ocorreria. Terceiro estágio, libertação emocional. Assumimos a responsabilidade por nossas intenções e ações. Estágio 3. Na terceira etapa, a libertação emocional, respondemos às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, culpa ou vergonha. Desse modo, nossas ações estão nos realizando, assim como aqueles que são objeto de nossos esforços. Aceitamos total responsabilidade por nossas intenções e ações, mas não pelos sentimentos dos outros. Nesse estágio, temos consciência de que nunca poderemos satisfazer nossas próprias necessidades à custa dos outros. A libertação emocional envolve afirmar claramente o que necessitamos, de uma maneira que deixa óbvio que estamos igualmente empenhados em que as necessidades dos outros sejam satisfeitas. A comunicação não violenta foi elaborada para nos ajudar a conviver nesse nível. Gente, que nível, hein? Não... Assim, já tá virando meu consumo, meu desejo de consumo, conseguir ter esse tipo de comunicação. Porque o que eu tô entendendo aqui é que, na verdade, ele liberta a gente, né? Resumo. O terceiro componente da comunicação não violenta é o reconhecimento das necessidades que estão por trás de nossos sentimentos. O que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa de nossos sentimentos. Quando alguém se comunica de forma negativa, temos 4 opções de como receber essa mensagem. 1. Culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. 3. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todas expressões alienadas de nossas próprias necessidades e valores. Quando os outros ouvem críticas, tentem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Quanto mais diretamente pudermos conectar nossos sentimentos às nossas necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. No mundo onde com frequência somos julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser muito assustador, especialmente para as mulheres, que são ensinadas socialmente a ignorar as próprias necessidades para cuidar dos outros. No decorrer do desenvolvimento da responsabilidade emocional, a maioria de nós passa por 3 estágios. 1. A escravidão emocional. Acreditar que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. 2. O estágio ranzinza, no qual nos recusamos a admitir que nos importamos com os sentimentos e necessidades de qualquer outra pessoa. 3. A libertação emocional, na qual aceitamos total responsabilidade por nossos próprios sentimentos, mas não pelos sentimentos dos outros. E, ao mesmo tempo, temos consciência de que nunca poderemos atender às nossas próprias necessidades à custa dos outros. A comunicação não violenta em ação. Tragam de volta o estigma da ilegitimidade. Uma aluna de comunicação não violenta que trabalhava como voluntária numa instituição de distribuição de alimentos ficou chocada quando uma colega idosa vociferou de trás de um jornal: o que precisamos fazer nesse país é trazer de volta o estigma de ilegitimidade. A reação habitual da mulher a esse tipo de afirmação teria sido não dizer nada, julgar a colega severa, mas silenciosamente, e mais tarde processar seus próprios sentimentos de insegurança e longe da cena. Mas dessa vez, ela se lembrou de que tinha a opção de escutar os sentimentos e necessidades por trás das palavras que a haviam chocado. Pessoal, os diálogos não dá para ler esse diálogo, por exemplo, no PDF. Então eu vou ler aqui do livro, por isso que eu coloquei o óculos. Primeiramente, verificando seu palpite sobre ao que se referia a observação da colega, você está lendo alguma coisa sobre a gravidez de adolescentes no jornal? Estou. É inacreditável quantas delas estão fazendo isso.
Agora, procurando escutar o sentimento da colega e que necessidade não atendida poderia estar dando origem a esse sentimento. Você está se sentindo alarmada porque gostaria que os jovens tivessem famílias estáveis? É claro, sabe, meu pai teria me matado se eu tivesse feito uma coisa dessas. Então você está se lembrando de como era para as meninas de sua geração que ficavam grávidas? Com certeza. Sabíamos o que nos aconteceria se ficássemos grávidas. Tínhamos medo disso o tempo todo, não era como essas meninas de hoje. Você está aborrecida porque não há mais medo de punição para as meninas que ficam grávidas hoje em dia? Bem, pelo menos o medo e a punição funcionavam. Aqui diz que há garotas dormindo por aí com rapazes diferentes só para ficarem grávidas. É isso mesmo, elas têm bebês e o resto da sociedade paga por isso. A mulher percebeu dois sentimentos diferentes naquela afirmação. O espanto pelas garotas estarem deliberadamente ficando grávidas e o aborrecimento pelo fato de os contribuintes acabarem pagando por crianças nascidas dessa maneira. Ela escolheu por qual sentimento ofereceria empatia. Você está espantada por perceber que hoje em dia as pessoas estão ficando grávidas sem nenhuma consideração pela reputação, consequências, estabilidade financeira, todas essas coisas que vocês costumavam considerar? Sentindo-se ouvida em seu espanto, ela agora passou para o outro sentimento, o de aborrecimento. Como acontece com frequência quando há uma mistura de sentimentos presentes, o interlocutor retorna aquele que ainda não recebeu atenção empática. Não é necessário que o ouvinte dê o retorno a uma complexa mistura de sentimentos de uma vez. O fluxo de compaixão continuará à medida que cada sentimento aparecer de novo em sua vez. Sim, e adivinhe quem acaba pagando por isso. Parece que você está exasperada porque gostaria que o dinheiro dos seus impostos fosse usado para outras finalidades? É isso mesmo? Certamente que sim. Você sabia que meu filho e minha nora querem um segundo filho, mas não podem tê-lo, mesmo eles tendo 2 empregos porque custa muito caro? Será que você está triste com isso? Você provavelmente adoraria ter mais um neto. Sim, e não é só para mim que isso faria diferença. E se seu filho puder ter a família que deseja, e embora o palpite da mulher fosse apenas parcialmente correto, ela não interrompeu o fluxo de empatia, permitindo que a colega continuasse e percebesse outra preocupação. Sim, e eu também acho que é triste para uma criança ser filho único. Ah, entendo. Você gostaria que Kátia tivesse um irmãozinho? Isso seria ótimo. Nesse momento, a mulher percebeu que uma espécie de alívio na colega. Passou-se um momento de silêncio. A mulher ficou surpresa ao descobrir que, embora ela ainda desejasse expressar as suas próprias opiniões, a urgência e a tensão haviam se dissipado, porque ela não se sentia mais adversária da colega. Ela compreendeu os sentimentos e necessidades por trás das afirmações da sua colega e não sentiu mais que as duas estivessem a vários mundos de distância. Sabe, quando você disse no começo que deveríamos trazer de volta o estigma da ilegitimidade, fiquei realmente assustada, porque é muito importante para mim que todos nós aqui tenhamos um profundo carinho pelas pessoas que precisam de ajuda. Algumas das pessoas que vêm aqui procurando ajuda são pais de adolescentes e quero ter certeza que eles sejam bem recebidos. Você se importaria de me dizer como se sente quando vê Daisy ou Ana e seus namorados entrarem aqui? A mulher se expressou em comunicação não violenta, usando todas as 4 partes do processo: observação, sentimento, necessidade e pedido. O diálogo continuou com várias outras trocas de ideias, até que a mulher teve a confirmação de que precisava, de que a colega de fato ofereceria carinho e ajuda respeitosa aos pais solteiros adolescentes. Ainda mais importante, o que a mulher ganhou foi uma nova experiência em expressar discordância de uma maneira que satisfazia suas necessidades de honestidade e respeito mútuo. Ao mesmo tempo, a colega ficou satisfeita por ter completamente ouvidas suas preocupações quanto à gravidez do adolescente. Ambos os lados se sentiram compreendidos e a relação os beneficiou do fato de elas terem compartilhado sua compreensão e suas diferenças sem hostilidade. Na ausência da comunicação não violenta, o relacionamento delas poderia ter começado a se deteriorar a partir desse momento, e o trabalho que ambas desejavam fazer em conjunto, cuidar e ajudar as pessoas, poderia ter sido prejudicado. Aí ele coloca aqui o exercício 3 e a gente vai deixar para fazer juntos, tá bom?